Muito bem, a IES Manutenção Predial executa serviços preventivos, corretivos e de emergência em prédios residenciais ou comerciais, com fornecimento e instalação de equipamentos em geral, equipamentos que servem para dar maior segurança para quem vai trabalhar lá e tal, e vai prevenir muitas coisas para o seu condomínio. Faça contato e contrato de manutenção. Telefone aí da IES Manutenção Predial, 3276-3945. E a Nardon Nasi, auditores e consultores, trazendo resultados para a sua empresa, né? E resultados excelentes para os seus clientes. Nardon Nasi, auditores, mais de 60 anos, viu? 60 anos a pessoa. Mestre Luiz Braz. Mais que eu ainda, mais idade que eu. De trabalho, quer dizer, ele é aposentado. Conta outra, né? Essa idade. Conta outra. Bom, está aqui hoje o Luiz Braz, nosso comentarista. Aqui hoje vamos conversar um pouquinho com o Luiz Braz, que tem uma experiência muito grande em Porto Alegre, vereador, presidente da Câmara, né? Uma honra estar aqui com você e com o Govinaski, não é? Porque, afinal de contas, vocês têm uma opinião abalizada, não é, sobre vários assuntos. E um dos assuntos que eu gostaria de ouvir até o Govinaski é sobre essa necessidade de se aumentar as tarifas de ônibus de ano a ano. E agora vai passar o ano, vai aumentar a tarifa de ônibus. Isso é uma coisa legal, né? Isso é legal. Eu acho, mas é uma lei burra, sabe? Não é? Porque acontece que os ônibus já estão clamando porque não tem passageiros. Não tem clientes. Isso atinge também os lotações. E eu estava ouvindo uma entrevista do nosso prefeito municipal e eu não ouvia ele falar em lotações, ele só falou em ônibus. Ele não falou, parece que ele detesta lotações, não é? Mas, olha, tudo que acontece com os ônibus torna a vida das lotações ainda pior, não é? Porque já está ruim, mas torna pior ainda, não é? Então, o que fazer? Não é? O que nós poderíamos fazer, já que com a vinda dos aplicativos, e eu acho que os aplicativos estão muito bem, mas acontece que piorou a vida desse transporte, que, na verdade, é o responsável pela transporte da grande massa, não é? Exatamente, nós temos que tratar o transporte coletivo sempre como prioridade. Sim. Não resta dúvida nenhuma. Em qualquer lugar do mundo assim é tratado o transporte coletivo por ser transporte de massa e por conduzir as pessoas principalmente para o trabalho, da casa para o trabalho, do trabalho para casa. Mas tem uma série de outras situações que o transporte coletivo atende, como, por exemplo, os estudantes, não é? E até as pessoas, os profissionais e o turismo também das pessoas que chegam numa cidade usam o transporte coletivo. Metrôs, por exemplo, que nós não fomos contemplados pelo metrô por uma questão política que não é o tema de agora. Mas o que acontece com o transporte coletivo em Porto Alegre? Ele tem um problema de cálculo, que é um cálculo praticamente em cima de um rateio. É um cálculo de custos com a sua margem, com o seu BDI, seu bônus por despesas indiretas, não é? E faz um rateio pelos usuários. Dentre esses usuários, tem todo um número de usuários, de pessoas que têm vantagens. No caso, as pessoas idosas que não pagam passagem, os estudantes que... Está mudando essa legislação um pouquinho, né? Está mudando um pouquinho, mas ainda está indo para o cálculo, para a planilha de cálculo do CONTU, do Conselho Nacional, do Conselho Municipal de Transporte Urbano. E aí tem o estudante que paga meio, tem aquela questão das pessoas portadoras também, de algumas patologias que também têm as benesses da passagem. Com a chegada dos aplicativos, agravou a situação. Já vinha, de um bom tempo para cá, deteriorando. Agravou a situação. Por quê? Porque os aplicativos, em muitos casos, estão sendo mais baratos do que o próprio transporte, principalmente se for dividido entre duas pessoas. Então, está tirando gente. Qual é a grande sacada que se tem para resolver, pelo menos tentar resolver esse problema? É não trazer o ônibus até o centro, até o destino final. Porque ele chega a um determinado ponto e ele vem dentro da cidade, dentro do centro da cidade. Nós temos aí a Salgado Filho, é uma rodoviária a céu aberto. Ele vem vazio, ele chega vazio. E ali ele tem um custo enorme, porque ele vai parar em congestionamento, vai ter custo de aquecimento, de motor e tudo mais, que vai dar mais despesa de manutenção. Além de poluir bastante, né? E além da poluição que traz, não é? E enorme essa poluição para as pessoas que lá circulam nesses locais. Se
tivermos, como havia há 10 anos atrás, o projeto dos portais da cidade, que seriam pontos onde os ônibus chegariam, e aí sim com uma lotação adequada, e dali para frente seriam ônibus menores que não parariam em lugar, não ficariam estacionados em lugar algum, mas ficariam circulando, tá? Nós teríamos uma possibilidade de não precisar majorar a passagem, ter mais usuários do transporte coletivo com um custo menor. Sim, olha só, Silvio e Govinaski, eu acho que é uma burrice o que está acontecendo de manter a tarifa no patamar que ela está. Porque acontece o seguinte, se mantém a tarifa nesse patamar, porque você não tem passageiro. Mas é claro que se você diminuísse o preço da tarifa, você teria os ônibus lotados, não é? E aí você poderia manter essa rede toda, não é, de transporte de uma forma bem melhor. Mas eu não estou entendendo por que os transportadores que dizem que estão com prejuízo não querem diminuir a tarifa para poder atrair aqueles passageiros que eles perderam. Porque eles poderiam atrair. Manter uma tarifa aí de R$3, por exemplo, vai ter ônibus cheio o dia inteiro, não é? E aí ele vai poder funcionar e ter lucratividade. Aí ele vai concorrer mesmo com vantagem, né? Claro. Isso que é concorrer. Mas ele resolve manter uma tarifa de 6 e alguma coisa, não é? E o ônibus vai para... Está 4,50 hoje, 4,50, né? Mas agora ele vai para quase 5. O lotação passa de 6, não é? Já passa de 6 agora. Já passa de 6 agora, né? 6,40. Com o aumento, vai passar um pouquinho mais. Não é? Olha, o lotação quer diminuir, mas ele não pode, porque a legislação coloca que ele tem que ter uma distância. A relação entre ele e o lotação. Sim. Meu Deus do céu, está mais do que na hora de fazer uma discussão ou se rever esses cálculos que são feitos para a tarifa de ônibus, para poder diminuir o valor da tarifa. Isso passa pela Câmara de Vereadores. Passa pela Câmara de Vereadores, passa, claro. O primeiro estudo é no Conselho Municipal de Transporte Urbano, que faz a planilha de cálculos. Tinha que fazer uma nova planilha. Aí que está. Ali que é a gênese do processo. Quer dizer, o próprio Conselho Municipal de Transportes Urbanos tem que ter essa sensibilidade, Luiz Braz, de verificar se não está trazendo uma espiral suicida para o próprio sistema. Sim. Porque na medida... Isso aí é bem como falaste, é uma equação simples. Na medida que afugenta pelo preço da tarifa, tá, menos pessoas está transportando e está levando para outras opções, como é o caso do aplicativo. Uhum. Eu vi na entrevista do prefeito, a uma das emissoras da cidade, ele falando sobre o subsídio, porque lá em São Paulo é a única cidade do Brasil que tem um subsídio, parece que 1 bilhão de reais, é um monte de dinheiro, sabe, que se dá para subsidiar, para manter uma tarifa alta, não é? Manter uma tarifa alta. Mas, olha, eu acho que não precisaria nem esse subsídio se houvesse uma compreensão por parte das autoridades e também dos donos das empresas, para poder baixar o valor da tarifa. Eu acho que caminharíamos muito bem, sabe, não é? Eu acho que ganharia todo mundo. Ganharia o público que quer ser transportado e gostaria de ser transportado pelos ônibus, porque a preferência, pode ter certeza, é pelos ônibus, não é? Uhum. Mas com esse preço que está, ninguém consegue, não é? O cara prefere, às vezes, pegar um aplicativo e ir até o centro da cidade. Não é? Sabes que todo preço regulado tem esse problema, que, na verdade, o preço regulado, ele é um preço monopolizador, ele é um monopólio, não é? E aí, de repente, se tu tens a opção de colocar a livre concorrência, eu vou esperar o ônibus seguinte, porque o ônibus seguinte é mais barato. Também é outra possibilidade de se mas isso aí também não interessa para os empresários, né? Não está interessado. Agora não interessa para eles. Pois é. Silvio, eu não estou entendendo como que os empresários estão agindo dessa forma, porque eles estão se queixando do prejuízo. E a gente está vendo que, pelo menos parece que está tendo prejuízo. O índice de ociosidade do ônibus é muito alto, né? Exatamente, a ponto dos lotações, e eu faço referência às lotações, que querem baixar a tarifa e não podem. Não podem. Não podem. Se as lotações pudessem, eles manteriam uma tarifa bem mais baixa, sabe, do que essa que está aí, não é? Então, eu acho que está mais do que na hora de pegar uma auditoria, sabe, colocar no sistema de novo essa auditoria para poder fazer um levantamento do preço real, do que realmente é a tarifa, não é? A tarifa é essa, eu acho que não passaria muito de R$3, viu? Acho que não passaria muito de R$3. Encheria os ônibus de novo, não é?
E não manteria isso daí. Olha, as empresas tá vergonhoso. Ou pelo menos né? aumentaria bastante a taxa de ocupação, né? Mas um outro assunto, Brás, vou aproveitar que tu estás aqui, sim. é a questão das obras na orla do Guaíba, né? Aí agora eu passei ali outro dia, estava vendo ali na volta do gasômetro, né? O pessoal está colocando um muro, tipo de um muro ali para proteger a obra que vai ter lá. Uma cerca, né, que está separando toda aquela área ali que é de parque, não é? Sim, é. Da avenida ali. Beira-Rio. Olha só, eu não sei se eles estão fazendo isso só por enquanto para poder separar as obras lá da população, mas eu acho que não, porque senão eles separariam também o passeio ali, né? O passeio está liberado. O passeio está liberado. O passeio fica, Então, eu acredito que estão fazendo realmente aquilo para ficar, não é? Para ficar. Eu não gosto muito dessas coisas, que sabe que esse cercamento, segregação, por exemplo... né? Esse cercamento, por exemplo, foi muito discutido na Câmara há algum tempo atrás. Praça Redenção. Para a Redenção, não é? E nunca se conseguiu aprovar. A posição era contrária, né, Brás? Exato. Eu também. Exato. Eu acho sim. Eu acho que você não precisa fazer o cercamento dessa forma. Você pode deixar as coisas liberadas e coloca ali, na verdade, a guarda municipal, não é? Por que a guarda municipal não pode estar lá presente, não é? Você tem uma guarda municipal eficiente e, inclusive, é armada hoje. Uma guarda que foi criada para manter e defender o patrimônio público. Exatamente, patrimônio os próprios público, municipais. Se fala muito, por exemplo, em cercamento eletrônico, não é? Bom, também pode ter. Por que não o cercamento eletrônico? Por que não câmeras, que Deus sabe, para poder, de repente, fazer a fiscalização ali, não é? Ao invés de você fazer uma cerca. Então, sinceramente, eu acho que a solução, ainda mais nos tempos modernos, não pode ser cerca, né? Não pode ser. Eu acho que você pode ter cerca eletrônica, não é? Agora, cerca física, para separar o cidadão que quer entrar lá no parque. Não, mas tem o portãozinho lá que ele pode entrar. Mas não é isso, né? Nós temos uma cidade com 1,5 milhão de habitantes, não é? Não pode, de repente, essa cidade, quando quiser ir no parque, ter que procurar o portãozinho para poder entrar no parque, não é? E até porque a questão da segurança fica meio duvidosa, porque se a pessoa está confinada dentro de um espaço, não tem para onde sair fora, no caso de um perigo, fica pior. Com certeza. Não, mas aí nós vamos colocar o guarda só no portão. Mas, pelo amor de Deus, que eu me lembro, nós temos uma guarda municipal bem ampla. Não é? Que está presente, na verdade. Ali. Que está presente, Tinha mais a Brigada Militar também, né? E mais a Brigada Militar. E tem melhorado muito. Né? Tem melhorado muito. Agora, por que não? Nunca mais vi a discussão do cercamento eletrônico. Nunca mais vi falar sobre isso. Que eu considero super importante. Isso do Parque da Redenção. Do Parque da Redenção. Nunca mais vi falar. Não é? Se falava muito, inclusive candidatos, quando chega na época de eleição, costumam muito anunciar, não é? Eu não sei se é porque eles não é muito caro, se não é viável, mas nunca ninguém falou por que não faz. Bom, esses assuntos nós vamos tratar a partir de agora, claro, que sempre tratamos isso aqui, né, o Brasil no programa, sim. Mas sobretudo porque o ano que vem é ano de eleições municipais, em que os assuntos da municipalidade, de Porto Alegre, no nosso caso, virão à tona aí, inclusive na campanha e tal, e esses assuntos seriam, naturalmente, vivemos aqui na cidade, tocados aqui. Não é? Se estamos aqui, nós temos que nos preocupar com aquilo que acontece ao nosso redor. Claro. Né? E buscar com sempre certeza, o melhor. Claro. Olha só, eu fiquei muito feliz, por exemplo, quando ouvi dizer que os 600 parques em nossa cidade iriam receber realmente um novo tratamento. E eu não estou vendo nada, por enquanto. Né? Vamos cobrar isso. Não sei se vocês estão enxergando. Vamos cobrar isso, então. Eu não estou vendo. Mas anunciaram que já contrataram uma empresa para poder cuidar dos 600 parques da cidade. Vamos ver. Brás, muito obrigado pela tua presença aqui, futuro prazer, vereador. Ele tem uma experiência muito grande em Porto Alegre, na Câmara, vereador, futuro vereador e tal. Obrigado pela tua presença aqui, Brás. Muito obrigado, uma honra sempre estar aqui junto com o Silvio e com você. Oferecimento de... Zafari Bourbon, de economizar é comprar bem. Tá certo. Obrigado, Brás, pela tua presença Obrigado aqui. a vocês. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência. Tenham todos uma bela semana de trabalho. Voltamos na semana que vem. Até lá.